Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar das disposições gerais dos crimes contra a honra. Nós já vimos um a um, calúnia, difamação, injúria. Vou deixar o link aqui para aquele primeiro vídeo da série, que era diferenciando calúnia, difamação e injúria. Depois a gente entrou em vídeos específicos de cada um desses crimes e agora a gente vai falar das disposições gerais. Então o crime de injúria terminou lá no artigo 140 e agora a gente vai falar do 141, 142, 143, 44 e 45 para fechar o corpo e você saber tudo de crimes contra a honra. Então, bora lá? Bora! Vamos lá! Então, a gente vai começar pelo artigo 141 e o artigo 141 trata de majorantes. Muita atenção, essas majorantes sofreram modificações recentemente, eu estou aqui falando de 2023 e sofreram modificações recentemente, sofreram modificações em 2022, então vamos lá. Olha só, o sistema de majorantes era bem simples, até pouco tempo atrás, e agora ele está com muitos detalhes. Então isso para concurso público é sopa no mel, porque dá a oportunidade do teu examinador fazer 1000 perguntas de decoreba, do quanto aumenta, enfim, de detalhes a respeito de cada causa de aumento. Então vamos analisar coisa por coisa, ponto por ponto. Tá aqui, olha, o artigo 141 diz que as penas cominadas nesse capítulo, ou seja, as penas dos crimes contra a honra, aumentam-se, em primeiro lugar, no patamar de 1/3. Ó, prepare-se, porque tem 3 patamares de aumento. Então, aumentam-se de 1/3 quando o crime é cometido. E aí nós temos 4 incisos. O primeiro inciso, contra presidente da República, o chefe de governo estrangeiro, não tem muito o que explicar, presidente da República, não outras autoridades, né? Nesse primeiro inciso, não vice-presidente, por exemplo. Se o vice-presidente estiver em exercício da presidência e for assim ofendido em sua honra, aí sim. Mas de resto, é o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. O inciso 2 fala em funcionário público em razão das funções e aqui toma cuidado porque teve uma modificação importante em 2021. Olha só, contra funcionário público em razão das funções, era assim até então. Aí veio uma alteração legislativa que acrescentou ou contra presidente do Senado, presidente da Câmara ou presidente do Supremo. E o curioso é que nesse trecho final não se exige que a ofensa seja relacionada ao exercício da função. Na primeira parte, funcionários públicos de forma geral diz em razão da função. Na segunda parte, presidente do Senado, da Câmara ou do Supremo fica igual ao presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. No presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, que está no inciso 1, também não se exige que a ofensa seja relacionada especificamente à função. Então, tome nota mental disso. O inciso 3, na presença de várias pessoas ou por meio que facilita a divulgação, e aqui nós temos um detalhe, porque esse por meio que facilita a divulgação entrava tudo, entrava internet, qualquer forma de imprensa, enfim, até porque depois que a lei de imprensa foi considerada não recepcionada pela Constituição Federal, a lei de imprensa, a antiga lei de imprensa também previa crimes contra a honra, mas desde que os crimes contra a honra da lei de imprensa deixaram de existir, todos os crimes contra a honra, ainda que praticados através da imprensa, iam para o Código Penal e caiu nesse inciso 3. Agora houve um descolamento, você já vai perceber, né? Então aqui, na presença de várias pessoas, quando o código fala na presença de várias pessoas, existe sempre uma discussão doutrinária sobre o que seriam essas várias pessoas, e aí o consenso mínimo é de que teriam que ser no mínimo 2 pessoas, na presença de 2 pessoas ou mais, e aí o resto, o meio que facilita a divulgação, você já vai ver que determinados meios que efetivamente facilitam a divulgação foram selecionados, foram tirados aqui para ter uma causa de aumento própria. E inciso 4, contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 anos ou pessoa com deficiência, exceto na hipótese do parágrafo 3º do artigo 140. Lembra que o parágrafo 3º
do artigo 140 é aquela hipótese de injúria preconceituosa ou injúria discriminatória, que agora, né, antes era raça, cor, etnia, lá, e agora, a partir da modificação da lei de racismo, a injúria preconceituosa inclui a injúria que utiliza de elemento de religião, condição de pessoa idosa ou deficiente. Então, quer dizer, na injúria discriminatória por religião, condição de pessoa idosa ou deficiente, não se aplica essa majorante sob pena de bis in idem, senão eu aumentaria a pena 2 vezes pela mesma razão. Eu já qualifico de um lado e depois eu majoro pela mesma circunstância de ser praticada contra a pessoa idosa, por exemplo. Então, essa majorante do inciso 4 só se aplica aos outros delitos, mas não à injúria do parágrafo 3º. Contra criança, adolescente, pessoa maior de 60, com deficiência, salvo a hipótese prevista da injúria já ser considerada qualificada. Outras modalidades de injúria simples, por exemplo, calúnia, difamação, nessas sim aplica-se a majorante. Muitíssimo bem. Mas agora nós temos uma... mas agora nada, essa majorante já existia também. Essa da paga ou promessa de recompensa, tô maluca. Existe um outro patamar de majoração quando o crime é praticado mediante paga ou promessa de recompensa. Ficou aqui uma dupla, tô vendo que teve uma duplicidade aqui no texto, mas não tem problema, quem sabe faz ao vivo, mesmo gravado. Então, se o crime é praticado mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Isso já existia, sempre existiu. O que mudou é aqui. Esse terceiro patamar de aumento é que não existia e foi introduzido com o chamado pacote anticrime. Aplica-se a pena em triplo se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades de redes sociais da rede mundial de computadores. Então, voltando aqui para tudo ficar claro como só o Mediterrâneo, esse inciso 3, na presença de várias pessoas ou por meio que facilita a divulgação, que aumenta a pena em 1/3, envolve todo e qualquer meio que facilita a divulgação, inclusive imprensa, etc., salvo aqui essa hipótese do parágrafo 2º, salvo se ele é praticado por qualquer modalidade de rede social através da internet, porque aí a gente cai nesse parágrafo 2º e a pena majora o triplo. É uma majorante da mesma forma, mas majora o triplo. Então quer dizer que hoje o cenário é que nós temos 3 patamares de aumento, aumenta 1/3, aplica em dobro e aplica em triplo e, de acordo com o artigo 68, lembra lá da parte geral que o Gustavo comentou ou comentará, quando há mais de uma majorante, o juiz, na parte especial, o juiz pode aplicar somente uma, devendo optar pela que mais aumente ou mais diminua, nesse caso, né, uma majorante, pela que mais aumente. Muito bem, então, majorantes, causas de aumento de pena, vimos, e veja que as causas de aumento de pena são muito importantes aqui nos crimes contra a honra por uma questão processual, que o Madeira também vai comentar. Porque os crimes contra a honra, quando praticados da forma simples, salvo a injúria preconceituosa, os outros crimes contra a honra, quando praticados da forma simples, são de competência do juizado, né? Então, calúnia, difamação e injúria são de competência do GCRIM, seguem rito sumaríssimo. Mas quando, por exemplo, há uma calúnia, cuja pena máxima é 2 anos, e a ela se aplica um aumento, mesmo que o aumento aqui de 1/3, ela supera 2 anos e, portanto, sai do juizado e vai para uma vara comum. Então é importante saber se há ou não, no seu caso, causas de aumento de pena por causa disso. Muito bem, vamos voltar aqui e vamos para a segunda disposição das disposições gerais, que são as excludentes. E eu propositalmente não falei aqui excludentes do quê? Porque existe uma controvérsia, né? O que é pacífico é que o artigo 142 diz que está excluído o crime, só que ele não diz se está excluída a tipicidade ou a ilicitude, ele está excluído o crime. E depois, no texto do artigo 142, parece até uma contradição,
Porque ele fala, não constitui injúria ou difamação punível. Então você fica pensando, está excluído o crime ou está excluída a pena, né? Porque não constitui punível, parece uma causa de exclusão de pena. É entendimento bem pacífico que se trata de causa de exclusão do crime, propriamente, e não simplesmente da pena. Mas o consenso para aí, porque parte da doutrina entende que essas situações do artigo 142 excluem a tipicidade. Excluem a tipicidade especificamente porque nessas situações não haveria aquele dolo específico, aquele animus injuriandi vel difamandi, não haveria aquela intenção, não haveria aquele propósito de macular a honra. O propósito aqui seria outro e, portanto, estaria excluída a própria tipicidade. Outra parte da doutrina, mais tradicional, entende que são causas de exclusão da ilicitude. Nesses casos, haveria o fato típico de difamação ou injúria, mas esse fato típico seria autorizado, seria permitido em nome de um outro direito que está sendo protegido, seja o direito de crítica, o direito à liberdade de expressão, enfim, outro, o direito de petição, outro direito justificaria, autorizaria a prática do fato típico. Essa não faz, honestamente, não faz muita diferença no frigir dos ovos. As duas soluções vão resultar numa... Ops, aqui, pera. As duas soluções vão resultar numa absolvição, então não faz muita diferença. E o que é certo é que exclui o crime, né? Ou seja pela tipicidade, seja pela ilicitude, crime não haverá. Agora note, o que é muito importante de notar é que chove em concurso, prova, é que, e mesmo na vida prática é muitíssimo importante, é que essas causas de exclusão do crime só atingem a difamação e a injúria. Presta atenção, não atingem a calúnia. Então, uma calúnia, a imputação falsa de fato criminoso, ainda que praticada em qualquer dessas situações, vai constituir fato típico, ilícito e culpável e punível, crime passível de pena, beleza? É muito comum na minha vida, gente, eu que sou advogada criminalista, é muito comum que pessoas, que partes em outros processos, por exemplo, partes em processo civil, casal está discutindo ali um processo de família, por exemplo, e é muito comum eu ser procurada por uma das partes desse processo aí de família, eu não faço civil, meu escritório é criminal puro, não temos civil, né? Tenho parceiros, mas não tenho civil, então não faço. Mas é muito comum eu ser procurada por uma das partes de um processo civil, por exemplo, que alega que a outra, numa petição ou numa audiência, maculou a sua honra. Então, por exemplo, eu sou procurada por um marido que diz que no processo civil a mulher, a esposa ou a ex-esposa, o chamou de adúltero, disse que ele era infiel, ou é muito comum eu ser procurada por uma mulher que diz que no processo civil o marido está dizendo que ela não cuidava bem do filho, que ela não se dedicava à casa, enfim, o que quer que seja. E querendo que eu ajuize uma queixa-crime, porque são crimes de ação penal privada, uma queixa-crime por crime contra a honra por força do conteúdo dessa petição. Deu para entender mais ou menos como é que é o babado? Pois é, e o que eu digo é o seguinte, olha, salvo se essa petição da qual você está queixando, salvo se essa petição contiver uma calúnia, a imputação falsa de fato criminoso, é difícil ingressar com uma queixa-crime, porque ainda que essa petição contenha uma difamação ou uma injúria, difamação e injúria estariam acobertadas pelo artigo 142. Então é sempre isso aí, é user e vezeiro eu ter esse papo com gente que me procura. Claro que mesmo essa autorização, essa permissão, essa exclusão da ilicitude para difamação e para injúria, não para calúnia, pelo amor de Deus, ela também pode comportar excessos. Então, o fato de que a injúria irrogada em juízo, o fato de que uma injúria irrogada em juízo, em tese, não é punível, não significa que as partes podem sair realmente rasgando o verbo e se xingando com termos chulos no meio de uma audiência. Todo direito tem limites
né? Nenhum direito é ilimitado e esse também não o é. Mas a princípio, coisas que em outro contexto poderiam configurar injúria ou difamação, nesses contextos, nesses três contextos aqui, não configurarão crime. Então, quais são esses contextos? Primeiro, a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou seu procurador. Note que quando o código fala que em juízo, não significa o local físico, não significa em audiência, dentro do fórum, significa dentro do processo. Então, se dentro do processo, seja verbalmente, seja numa petição, há ofensas lançadas ali pela parte ou por seu procurador, que em outro contexto poderiam configurar difamação e injúria puníveis, nesse contexto não são, né? Imagina então que num processo de divórcio, a mulher coloca ali na petição que o homem ele é impotente, ele não cumpria o seu dever conjugal, não realizava relações sexuais com ela. Ou seja, fatos da vida íntima desse homem que, se divulgados, se revelados em outro contexto, certamente, ainda que verdadeiros fossem, você sabe, configurariam difamação. Mas naquele contexto, a revelação daqueles fatos atende a um interesse de fazer valer ali o seu direito, enfim, de se separar em tais ou quais termos. Então, na ofensa irrogada em juízo pela parte ou seu procurador, na discussão da causa, que tem a ver com a causa, que tem a relação com a causa, está acobertada pelo excludente de ilicitude. É bom notar que a jurisprudência não poderia ser diferente. Pacífica entende que essa ofensa irrogada em juízo não inclui a ofensa lançada contra o juiz. Então não abarca quaisquer eventuais de condutas difamatórias ou injuriosas dirigidas ao juiz. Tá certo? Beleza. O inciso 2, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando for inequívoca a intenção de injuriar ou difamar, né? Então, se eu faço uma crítica de uma peça dizendo que o ator é péssimo, que a produção é sofrível e etc., isso está abarcado dentro do direito de crítica, mas o próprio legislador diz, olha, tem limite, não é para soltar o verbo, né? Se a minha intenção é realmente começar a me referir, insisto, com palavras de baixo calão, grosseiras, preconceituosas, isso não está acobertado pelo direito de crítica, então não vai haver essa imunidade aqui do 142. E 3, o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Exemplo clássico dos livros é a avaliação do estágio probatório do servidor público, né? Quando o servidor público passa ali pelo estágio probatório e é avaliado, aquela avaliação pode conter ali coisas desabonadoras, né? Que são, enfim, vexatórias, desde que tenham a ver com o exercício da função, que de alguma forma impactem com o exercício da função, esse conceito desfavorável não será considerado difamação ou injúria. E o parágrafo único esclarece que nos casos dos incisos 1 e 3, responde pela injúria e pela difamação quem dá publicidade. Porque como no inciso 1 e 3 nós temos uma situação reservada, né, seja um processo judicial, seja uma opinião, um conceito desfavorável do funcionário público dentro, né, ali de um processo administrativo, o que seja, quem divulga, quem dá publicidade, aí sim responde. Já o inciso 2, evidentemente pela natureza do exercício do direito de crítica, ele é público por essência, então aí não há a mesma dicção, tá certo? Beleza? Exclusão do crime, seja da tipicidade, seja da ilicitude. Muito que bem. O próximo artigo de disposição geral diz respeito à retratação. Nós já falamos da retratação ao falar da calúnia, ao falar da difamação e ao falar da injúria, mas aqui a gente fala de forma global. Retratar-se, eu já falei, não é pedir desculpa, não é dizer foi mal, não é dizer você não me entendeu e muito menos dizer quem se sentiu ofendido, né? Essa frase absolutamente arrogante, né?
porque parece um pedido de desculpa, mas na verdade é jogar a culpa para a vítima, né? Se você se sentiu ofendido, desculpa, né? Não, não, não. Quando a gente vai pedir desculpa tem que ser de verdade, né? A gente tem que falar assim, eu te ofendi e eu peço desculpas por isso. É assim, não é se você se sentiu ofendido. Enfim, mas o fato é que retratação não é nada disso. Não é nem se eu te ofendi, nem se você se sentiu ofendido. Não é um pedido de desculpas. Retratar-se é desdizer, é desmentir, é dar uma nova versão dos fatos. Então eu até já adiantei que só cabe retratação nos crimes em que há imputação fática, que são a calúnia e a difamação. O crime de injúria é um crime em que há, no máximo, uma opinião, né? Então, se você diz que, sei lá, né, que a pessoa é filho de não sei quem, você sabe de quem eu estou falando, né, o termo de baixo calão, o termo chulo, filho, né, e etc. Bom, não tem como se retratar disso. Tem como se desculpar, mas não como se retratar disso, né? Ah, não, não é filho de uma santa. Não é, né? Não é isso. Além disso, a retratação, ela tem uma ideia subjacente a ela, que é a ideia da reparação do dano. E essa reparação do dano, ela só pode existir quando eu tiver atingido a honra objetiva, a reputação, né? Porque uma vez que eu atinjo a reputação de alguma forma atribuindo a uma pessoa uma conduta desonrosa ou criminosa, na medida em que eu reverto a narrativa, eu em tese estaria restaurando a reputação. É bem verdade que não é muito verdade isso, né? Porque sempre que você macula, né, como um cristal quebrado em 1000 pedaços, não tem como restaurar. Sempre vai ter alguém que puxa a vida, mas será que era verdadeira a primeira versão, a segunda? Será que ela agora não está se tratando porque recebeu dinheiro? Né? Acho que essa premissa de que a retratação vai restaurar a honra que foi ali aviltada é um pouco ilusória. Mas enfim, foi o que o legislador concebeu. Já na injúria, como o bem jurídico atingido é a honra subjetiva, é a sua autoestima, bem, aí não há como restaurá-la. Ou, melhor dizendo, aí quem pode afirmar se ela foi ou não restaurada é a própria vítima. E a retratação tem uma característica, ela não precisa do consentimento da vítima, ela não precisa do consentimento do ofendido, ela é um ato unilateral. Então vamos ver o que diz a lei, artigo 143, a respeito da retratação. O querelado que antes da sentença, então vamos por partes, o que eu sublinhei é de vermelho. O querelado, então significa que cabe a retratação nos crimes de ação penal privada, em que há um querelado, que antes da sentença se retrata, ou seja, antes da sentença, mesmo que seja assim 5 minutos antes de ser proferida a sentença, eu posso me tratar. Quer dizer, eu passei o processo todo cozinhando em banho-maria, indo em frente, falando me processe. De repente, nos 45 do segundo tempo, eu vejo que minha chapa esquentou, eu vou lá e me retrato, tá valendo? Tá valendo, por incrível que pareça, tá valendo. Então, o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia e da difamação, fica isento de pena. E vamos decodificar o que é esse fica isento de pena. A retratação é prevista no artigo 107 do Código Penal como uma causa de extinção da punibilidade. Então esse é o efeito jurídico da retratação, porque fica isento de pena poderia dar uma confusão, né? Será que é uma questão de culpabilidade? A pessoa vai ser absolvida? Não. Há uma extinção da culpabilidade. Há uma extinção da punibilidade, não da culpabilidade. Doida. Há uma extinção da punibilidade, beleza? Não vai ser nenhuma sentença condenatória nem absolutória, vai ser uma sentença extintiva da punibilidade. A retratação é um ato unilateral, ela não precisa do consentimento do ofendido, ela precisa apenas que o juiz avalie se ela foi cabal, ela não pode ser meia boca, ela tem que ser cabal, tem que ser definitiva, tem que ser clara. E o único porém aqui é que nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim o desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Então veja que o ofendido, ele vai poder opinar sobre a forma da retratação, não sobre a validade dela, né? Então a regra é que se alguém me caluniou pela imprensa, pela TV Globo, a retratação se dê também pela imprensa, pela TV Globo, se eu assim o desejar, porque eu posso nem querer, né?
falo, gente, a retratação vai dar mais publicidade, todo mundo já tinha até esquecido esse trem, eu não quero a retratação dessa forma, mas eu não tenho o poder de não querer a retratação. Ah, não aceito, eu tô de mal, eu não aceito a retratação, eu quero sangue, quero cadeia. Não pode, não tem como, porque é um ato unilateral, beleza? E que só se aplica para difamação e para a calúnia, não para injúria. Ótimo. Pedido de explicações, artigo 144, ele diz o seguinte, que se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação e injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Algumas coisas a respeito do pedido de explicações. O pedido de explicações, em primeiro lugar, ele não é uma condição de procedibilidade. Não é que antes de entrar com a queixa eu preciso fazer um pedido de explicações. Até porque tem casos em que a ofensa está muito óbvia. Né? Se eu digo, olha, o Madeira é um corrupto, não tem pedido, ele não precisa me pedir explicações, está bem claro o que eu falei, né? Que ele é um corrupto e etc, etc. Então, tá óbvio, não precisa pedir explicações. Agora, se eu digo, olha, um dos meus colegas aqui dou alguma dúvida, viu, que são funcionários públicos, nossa, o cara de uma hora para outra ficou rico, viu? Pomba, o serviço público deve estar pagando bem a beça, porque de uma hora para outra, pá, o cara fez a vida. Ficou dúbio, né? O que eu falei, afinal de contas? Primeiro, de quem que eu falei? Eu falei do Madeira, falei do Junqueira. E o que eu falei? Eu falei que eles estão recebendo dinheiro, que eles estão roubando. O que eu falei? Então, nesse caso, a minha frase aqui pode ficar uma frase um pouco fraca para ele entrar diretamente com uma queixa-crime, concorda? Porque eu falo, olha, não falei nada. Eu falei de você, Madeira? Eu não falei de você. Eu falei de você, Gustavo? Eu não falei de você. Então, pode ser algo fraco para entrar com uma queixa-crime. Então, a solução para uma situação em que de frases, alusões, se infere, quer dizer, se supõe um crime contra a honra, mas que ainda não está muito claro, é pedir explicações em juízo. Esse pedido de explicações, e aí tem uma coisa que o próprio código ele leva uma certa confusão. Esse pedido de explicações é o seguinte, você ingressa com o pedido, vem apresentar ou requerer explicações em juízo com fundamento no artigo 144, o juiz cita a parte que está sendo requerida, né? Nós vamos ter o requerente das explicações de requerido, o juiz cita o requerido e o requerido querendo dar explicações. Se ele quiser, ele dá explicações. Eu já fui advogado do requerido e não as dei. Falei, quer saber, não vou dar explicação nenhuma. Não dei. Não, minha orientação jurídica era não dar. Né? E o que acontece se o requerido não dá as explicações? Bom, aí ele poderia responder criminalmente, porque eu considero que, então está presumido uma má-fé e etc. Mas na prática não acontece muito nada, porque neste procedimento de pedido de explicações não acontece nada, entende? Um procedimento de explicações é um procedimento cautelar, é um procedimento apartado. Então, o jeito que está escrito aqui no código, que aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá, responde pela ofensa, parece que é algo meio automático. Então não deu, já é condenado. Não deu, não deu. Não deu, não deu, o procedimento acabou e aí quem era o ofendido terá que ingressar com uma queixa-crime, terá de toda sorte ingressar, só que não é que vira uma queixa-crime, terá que ingressar com uma queixa-crime e a questão é que na queixa-crime pode usar essa recusa ou essa insuficiência das explicações prestadas em juízo como um elemento a mais ali comprobatório de que houve mesmo um crime contra a honra. Então é isso. O que eu posso te dizer é o seguinte, na vida prática, eu já respondi e já fiz, já tive dos dois lados de pedido de explicações, né? Já tive como requerida, já tive como advogada do requerido, como advogada do requerente. Como advogada do requerente, tomem muito cuidado. Por quê? Porque o pedido de explicações não impede a fluência do prazo decadencial. Os crimes contra a honra são, na maioria, de ação penal privada. E o prazo decadencial começou lá com o conhecimento da autoria. Ele não vai ser interrompido pelo pedido de explicações. Então é complicado porque a gente sabe que, dada a natural morosidade da justiça, não estou atribuindo culpa aos juízes, por favor, mas dada a natural morosidade da justiça, muitas vezes não dá tempo de sair o resultado do pedido de explicações para que você possa entrar com a queixa. Então, cuidado
com isso. Mas o que tem que saber é que ele não é um procedimento obrigatório, que ele só existe quando houver uma dubiedade e que é isso, e que o requerido vai ser citado para prestar os esclarecimentos ali, se ele o quiser, e se ele não quiser, ele não presta nada. E por fim, gente, só dando uma pincelada rápida, porque essa é matéria do Madeira, mas está inserida aqui no Código Penal, então nós vamos, porque nós não nos furtamos. Os crimes contra a honra são, na sua maioria, são como regra de ação penal privada. Nos crimes previstos nesse capítulo somente se procede mediante queixa. E aí a lei já faz uma exceção. Quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, que é a injúria real, lembra que a injúria física resulta lesão. Então, quando há uma injúria real, porque lembra que a injúria real pode ser com violência ou vias de fato. Quando a injúria real é praticada com vias de fato, eu cuspo na cara de alguém, as vias de fato ficam absorvidas, não são punidas em apartado, e o crime é de ação penal privada. Mas quando nessa injúria real eu emprego violência, digamos que para humilhar uma pessoa eu dei um empurrão e ela cai e quebra o braço nesse empurrão. Quando da injúria real resulta lesão, há duas consequências. Primeiro, que essa lesão vai ser punida também como crime autônomo. Eu vou ser punida pela injúria real, porque eu feri a alma da pessoa, e vou ser punida pela lesão corporal, porque eu feri o corpo da pessoa, né? E o legislador diz sem prejuízo, querendo estabelecer um concurso material de crimes. Então, primeira consequência, quando da injúria real resulta lesão, eu serei punida por ambos os crimes. E 2, os crimes passarão a ser de ação penal pública. A lesão corporal já é, e aí a injúria também será de ação penal pública. É isso que quer dizer esse salvo quando da injúria, da violência resulta lesão. Beleza? Muito bem. E aí nós temos outras exceções. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça no caso do inciso 1 do artigo 141. A gente acabou de ler. Crime praticado contra presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, além de ter a majorante, ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. E mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2, o inciso 2 é aquele inciso que sofreu aquela alteração, crime contra o funcionário público no exercício da função, presidente da Câmara, Senado e Supremo. A ação penal será pública condicionada à representação. Nota que nesse caso do artigo 141, inciso 2, muito importante destacar a súmula 714 do STF. Essa súmula 714 do STF, anota aí, ela estabelece uma dupla legitimidade. Ela diz que quando houver crime contra a honra de funcionário público no exercício da função, só fala disso, crime contra a honra de funcionário público no exercício da função, existe uma legitimidade concorrente entre o próprio ofendido mediante queixa ou o Ministério Público mediante representação do ofendido. Então, embora o Código só traga a possibilidade de pública condicionada, a súmula 714 do Supremo acrescenta a possibilidade de uma ação penal privada. E quem escolhe se vai diretamente fazer a queixa ou se vai ofertar a representação para que o Ministério Público faça a denúncia é o ofendido, beleza? E por fim, última situação, também é de ação penal condicionada à representação, no caso do parágrafo 3º do artigo 140, que é a injúria preconceituosa ou discriminatória, que hoje em dia ficou mais reduzida, né? É a injúria praticada com preconceito de religião, condição de pessoa idosa ou deficiente aqui no Código Penal. Beleza? Muito bem, gente. Então vimos todas as disposições gerais, ó, cumprindo promessa de campanha. A campanha do canal é: alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Não deixaremos pedra sobre pedra, dúvida sobre dúvida. Qualquer dúvida, você me escreve aqui, tá bom? É isso. Bons estudos e até a próxima.